Hoje é quinta-feira e nós temos meditado sobre a vida de um homem, um cego, que morava ali na cidade de Jericó. E o texto da nossa meditação se encontra em Marcos capítulo 10, versículo de número 50 e versículo de número 51, que assim está escrito: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então aqui nós temos um homem diante de uma impossibilidade, de uma cegueira, e ele era mendigo. E ele então, quando ficou sabendo que Jesus passaria na sua região, ele se coloca no lugar certo. Mas a Bíblia diz que ele não só se coloca no lugar certo, como ele começa a gritar, como ele começa a clamar, até chamar a atenção de Jesus, e Jesus então mandar alguém buscar e trazer aquele cego até ele. E a terceira coisa que eu aprendo aqui com esse homem, com esse cego, é que ele sabia o que queria. Você pode ver que antes do milagre acontecer, Jesus pergunta para ele: o que você quer? E esta pergunta é uma pergunta talvez redundante, né? O que um cego quer? O que ele desejava, né? Obviamente, a cura. Mas a grande questão é por que Jesus ele faz essa pergunta a este homem? Por que será? Eu penso que por alguns motivos. Um deles é que Jesus deu a oportunidade daquele homem pensar e de analisar se realmente era aquilo que ele queria. Porque ele vivia pedindo esmola, ele tinha ali uma credencial para pedir esmola, ele tinha uma capa do governo. E se ele fosse curado, ele perderia aquele posto e ele precisaria trabalhar normalmente. Então Jesus pergunta: é isso mesmo que você quer? Porque tem muita gente que sofre, mas o sofrimento dá alguns benefícios e a pessoa não quer abrir mão daquele sofrimento. Uma segunda coisa é que Jesus também, mais do que realizar um milagre, ele queria ter comunhão com aquele homem. Ele chega perto dele, ele conversa com aquele homem, ele fica ali face a face, ele quer ter um diálogo. E uma terceira coisa é que Jesus ele queria ouvir do lábio daquele homem o que ele desejava. Você pode ver que a Bíblia diz, né, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Jesus queria que ele colocasse aquilo de maneira verbal. Jesus viu que ele estava sofrendo. Mas ele pergunta: o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o desejo que você tem? E aquele homem, ele responde: mestre, eu quero enxergar novamente. Eu quero enxergar novamente. E ali ele professa, ele apresenta que de fato ele quer receber a cura. E Jesus pergunta isso também. Uma quarta razão é que Jesus queria saber a motivação do coração daquele homem. Porque você pode ver que nesse mesmo capítulo, alguns versículos atrás, você vai ver que 2 discípulos se apresentaram perto de Jesus e pediram para ele algo. E Jesus pergunta: o que vocês querem? E eles pedem: nós queremos sentar num lugar de honra no céu. Um quer sentar à sua direita e outro quer sentar à sua esquerda. Então Jesus quer saber qual a motivação. Qual a motivação que ele queria ser curado. E ele mostra, né, que seriamente: eu quero ser curado, eu preciso disso para a minha vida. Ele não titubeou na resposta. E quando nós olhamos para essa questão, a gente percebe, né, que ele não só estava no lugar certo, mas ele clamou intensamente até alcançar a atenção de Jesus. E ele sabia o que queria. Ele sabia o que queria. Ele queria ser curado. Ele estava muito certo. Ele estava muito seguro. Ele estava muito coerente com aquilo que ele estava buscando. E a gente percebe então essas questões. E amanhã nós vamos conversar um pouco mais, fazer o encerramento desse texto, mas nesse momento nós vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de ter acesso à sua santa e bendita palavra. Oremos. Deus, no nome de Jesus, eu quero te render graças, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que está sempre de mãos dadas com o seu povo.
E que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para as nossas vidas e a entender, Pai, tudo que nós estamos vivendo. Nos ajude a buscar no Senhor, porque quem tem o Senhor tem tudo, Pai. O Senhor tem todos os nutrientes para que tenhamos um coração saudável e vivamos de maneira coerente, de maneira abençoada aqui na terra. Muito obrigado pela sua bênção sobre nós. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.